na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o
na frente, Deus na frente. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a toda a juventude, a todos os irmãos que estão nos assistindo nessa live e os que irão nos assistir. Aleluia, nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Nós somos da sede diária Pinheiro, lá da Parada 8, da Lombo do Pinheiro. Aleluia, estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração. O nosso pastor-presidente é o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia. O nosso pastor comandante da nossa comunicação é o nosso pastor Paulo Roberto. Nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. A nossa sede internacional, se você está procurando a nossa igreja, aqui a sede internacional fica na Avenida Farrapos 312. Pode vir aqui, você será bem-vindo. Nós temos cultos às terças, aos sábados, os domingos. Nós temos uma série de cultos, você será bem-vindo. Aleluia, pode vir aqui, os irmãos vão te receber. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, já dando início à nossa live, não esqueça de dar o teu like, porque é muito importante. Também compartilhar essa live com os teus irmãos, com a tua família, os teus parentes, quem quer que seja. Compartilha a live porque isso enganja melhor. Nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas. Aleluia. E o like também é muito importante porque o sistema ali do YouTube entende que as pessoas, quanto mais as pessoas estão gostando, mais ele vai recomendar o vídeo. Então isso é muito bom para o nosso canal, para as nossas lives. Então vamos dar início à nossa live, que está comigo a minha irmã em Cristo e novamente a minha irmã, aleluia, sanguínea, né? A irmã de sangue, a irmã Vitória. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo. Paz do Senhor, irmão Mateus. Paz do Senhor, irmã Vitória, aleluia. Está juntamente conosco hoje, nós viemos em peso, vamos fazer o possível para todos participar. Nosso irmão Eduardo também está ali, nosso líder da juventude. Aleluia, quem vos fala, eu acho que eu não me apresentei. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Mateus. Aleluia, segundo líder da área. A minha esposa também está ali, a irmã Natália, daqui a um pouco talvez vai aparecer aqui na live, e alguns outros irmãos que vão, ao decorrer da live, vão se apresentando. Amém? Acredito que já foi lançado o tema um pouco anteriormente, e Deus deu um tema muito interessante para o nosso líder e o nosso irmão Eduardo. Aleluia. Deus algumas vezes tem falado com ele, muitas vezes Deus fala comigo e os temas se coincidem, como foi na última live. Deus me deu um tema e passei para o irmão Eduardo, e o irmão Eduardo, meu irmão, foi exatamente o que Deus falou comigo, nós estamos no caminho certo. Então o nosso irmão Eduardo passou esse tema, liberdade ou prisão, ou liberdade ou escravidão. Então é um tema, meus irmãos, eu vou confessar. No primeiro momento que eu ouvi esse tema, eu pensei, mas o que será que dá para falar sobre isso, né? Parece um tema tão... Parece um tema muito fútil, né? Corriqueiro. Liberdade, escravidão, todo mundo já sabe. A gente sempre ouve sobre esse assunto. Exatamente, já estamos sabendo que nós somos livres e tudo mais. E aí, só que quando nós cometemos esse erro, né, e não vamos a fundo, nós perdemos muita coisa. E o que nós fizemos é estudar a fundo o que a palavra de Deus diz, quais são os conceitos disso. Então, nós queremos conversar com os irmãos, apresentar essa live com esse tema, liberdade ou prisão. E já deixo o desafio aí no chat, os irmãos que estão acompanhando, digitem aí o que os irmãos acham que é liberdade e o que os irmãos acham que é prisão. Pode mandar aí, liberdade para mim é tal coisa, ou prisão para mim é ser assim, ou tal coisa. Pode mandar aí, para nós vermos como que está a interação ali, e para vermos se os irmãos vão entender a live e o que os irmãos pensam sobre isso. Porque realmente é um tema muito abrangente que nós temos que dedicar um bom tempo estudando. Se nós formos a fundo, faltaria tempo para a nossa live. Então nós queremos dar seguimento. Então vamos de imediato, e daqui a um pouco nosso irmão Eduardo também vai vir aqui compartilhar de Deus, que Deus deu o tema para ele. Acredito que Deus tenha dado algo muito especial para ele também. Mas vamos... Pode falar, irmã Vitória, pode falar, por favor. Bom, no começo, a gente gostaria de falar com vocês, que vocês tenham em mente duas perguntas na cabecinha de vocês. A primeira é, você acredita que a liberdade é algo possível? Então, se você acha que o nosso mundo é predeterminado por Deus, que está tudo escrito já, que Deus foi lá e determinou cada escolha da sua vida,
Então, assistir essa live não vai fazer muito sentido Não para faz você. sentido. E a segunda pergunta é se ser livre é algo possível para você. Se você acha que você, em hipótese alguma, consegue ser livre, também não vai fazer muito sentido nós virmos aqui e conversarmos sobre liberdade. Na verdade, uma Vitória, até pensando agora, vai fazer sentido porque essas pessoas... Vai aprender a ser livre. Vai aprender a ser Vai livre, aprender a ser exatamente. livre. Então, o que a Vitória quis dizer é que nós vamos partir de um pressuposto e uma verdade bíblica De que é possível ser livre. de que é possível ser livre. Glória a Deus. Então, para nós começarmos, Vitória, para nós começarmos a embasar o nosso pensamento desde o começo, bom, nós temos que entender, e nós já estávamos estudando isso até mesmo nas nossas lições, Deus, ele criou, no teu ponto de vista, para os irmãos aí, se os irmãos quiserem falar também, Deus criou. Quando Deus criou o mundo e criou o homem, Deus cria o homem livre ou cria o homem escravo? O que você acha? Você que está em casa. Deus criou o homem livre ou criou o homem escravo? Ou seja, sem alguma outra chance, sem alguma outra possibilidade. Como que aconteceu isso? O que tu acha, Vitória? Eu acho que Deus nos criou perfeitamente livres. Livres. E uma grande prova dessa liberdade que ele nos deu é um exemplo clássico do Jardim do Éden, Sim. que é a árvore. Primeira coisa, antes do Jardim do Éden, irmãos, nós vamos falar isso porque nós temos que entender, nós somos livres, nós temos que entender isso. Primeira coisa, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Bom, Deus, se Deus não é livre, então não tem sentido nenhum. Então, primeira coisa, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E ele fala para o homem, olha, tu pode dominar aí na terra, tu tem livre-arbítrio para fazer o que tu quiser aí na terra. Pode fazer, tu é livre, tu pode dominar. Então Deus, ele fala para o homem, ó, eu vou te fazer na minha imagem e semelhança. Exatamente como alguns atributos que eu tenho, eu vou te fazer ter também. Ou seja, liberdade é um dos atributos, uma das coisas que Deus tem e é, né? É livre. Deus é um Deus livre, ele não está preso em nada. Deus é um Deus livre. Então, a primeira coisa, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós já partimos daí que o homem é livre. Mas, se isso não for suficiente, então nós temos um outro argumento. Né, irmã Vitória? Pode falar. Que é o argumento da árvore, né? Muita gente acredita que se Deus botou a árvore é porque Deus era mal intencionado e queria que o homem pecasse. E é justamente ao contrário. Eu creio que a árvore foi o maior ato de amor que Deus nos deu. Um dos maiores, né? Um dos maiores. Porque ele nos dá a chance de desobedecer. Ou seja, ele está dando, tu pode obedecer, tu pode seguir o que eu estou te falando, ou tu pode não querer. Isso é liberdade, ter duas escolhas, duas opções. Se só tivesse uma, não seria liberdade. Porque Seria a tua única opção. Sim, ele só poderia viver no Jardim do Éden. É. Quando Deus dá a alternativa, não, tu pode, eu quero que tu não faça, mas tu pode, ele tá dando essa liberdade para ele. Pro homem. Um ato de amor gigantesco, né? Sim. Deus não quer que nós estejamos aqui porque essa é a nossa única alternativa, porque nós estamos escravos daquilo. Deus quer que nós sejamos livres para fazer a vontade dele. Sim. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele disse, olha, eu vou fazer vocês aqui, vou dar tudo de melhor para vocês, mas se Deus não desse a oportunidade para eles de negar isso, eles só poderiam fazer aquilo. Então, automaticamente, eles seriam praticamente robôs. Eles não teriam a chance de fazer outra coisa. Então, Deus, como é um Deus justo e bom, ele diz, bom, eu tenho que dar pelo menos uma chance para mostrar que eles são livres. A chance foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus prova que ele é um Deus justo, justamente por colocar a árvore lá. Porque o homem tinha a possibilidade as duas possibilidades. Tinha a possibilidade de ficar no Jardim do Éden, e se assim tivesse feito, nós estaríamos até hoje, quem sabe, vai uma conjectura, ou ele tinha a oportunidade também de comer da árvore. Porém, as duas tinham uma consequência, né? A consequência de não comer era viver lá, imortal para sempre, talvez. E a consequência de comer, Deus já tinha determinado. Aí entra a revista do pastor. Então, a consequência ele não tinha mais controle. A possibilidade ele tinha. Eu vou escolher. Mas a consequência ele já não tinha mais. E Deus disse para Adão, no dia que tu comer, tu vai morrer. É isso, Vitória? É isso. Então, partimos daí. Partimos para nos embasar. Deus fez o ser humano livre. Ponto final. Deus fez o ser humano livre.
O ser humano não foi um robô, o ser humano não foi determinado a pecar, não, foi justamente o contrário. Deus faz o ser humano livre. Partindo daí, nós podemos agora argumentar todo o resto, porque nós temos que entender isso. Porque alguém pode estar pensando, eu não acredito que Deus fez o ser humano livre. A Bíblia prova que sim, Deus fez o ser humano livre. Então, nós partimos daí. Mas, saindo um pouco da Bíblia, irmã Vitória, alguma coisa aconteceu, então o homem sai do jardim, e aí nós temos milênios e milênios de humanidade, certo? Agora nós já estamos praticamente no 6º milênio, segundo a Bíblia, no 6º milênio. Então, nós temos muitas pessoas, muitos pensadores tentando explicar esse conceito de liberdade. O mundo, ele tenta explicar. O mundo, eu digo, as pessoas, elas tentam entender o conceito de liberdade. Porque eu vejo que a partir de Adão e Eva, esse conceito ele ficou muito confuso para as pessoas. O conceito de liberdade, que antes era claríssimo no Jardim do Éden, ao homem cair, se torna um pouco confuso. Então é por isso que nós temos muitos e muitos pensadores tentando discernir o que é liberdade. Por exemplo, a filosofia trata de 3 principais temas, que é a moral, a estética e alguma outra que eu acabei esquecendo. Moral, estética e alguma outra coisa, eu não lembro agora. Mas, dentro da moral, por exemplo, está a liberdade, o conceito de liberdade. Então, o conceito de liberdade ele é tratado frequentemente e muito, muito ferrenho assim, na parte filosófica. Então, grandes pensadores tentaram entender o que significa ser livre. Muitos pensadores. Então, só para os irmãos terem uma visão do mundo, o que o mundo vê como liberdade. Agora, nós vamos ter que fazer esse contraponto. O que o mundo acha? O que a maioria das pessoas acham? Se você olhar para o seu pai agora e perguntar para ele, pai, o que é ser livre para ti? O que é ser livre? Certo? Ele vai te dar uma resposta. Então, vamos tentar colocar qual seria a resposta universal, digamos assim. Ou não tão universal, porque há muitas controvérsias, mas vamos tentar entender um pouquinho só do que os pensadores dizem. Tu tem algum pensador aí, Vitória, para nos explanar, para nos dizer? Claro que eu tenho. Começa com a grande pergunta, né? Mas afinal, o que é liberdade? O que é liberdade? E quando nós falamos em liberdade, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é vontade. Sim. É fazer algo. Que foi um dos temas da nossa live passada, né? O fazer, o tomar decisões. Tomar decisões, exatamente. Para te tomar uma decisão, tu precisa querer. E para te querer poder fazer essa decisão, tem que ser livre. Precisa ser livre, exatamente. Então está ligado uma na outra. A vontade com a liberdade. Exatamente. Certo. E eu vou trazer 2 pensadores que viveram em épocas diferentes, que têm posicionamentos políticos diferentes. Não necessariamente nós concordamos com tudo que eles falam, mas é só para expor o que eles pensam e para tornar algo mais claro para os irmãos. O primeiro dele é John Mill, que ele foi um grande filósofo do século XIX e foi um dos principais pensadores, vamos dizer assim, um dos principais exemplos do liberalismo. E ele acreditava que a liberdade era a capacidade de agir, de querer fazer algo, sem ser aquele algo não infringir em outra pessoa, não machucar a liberdade de outra pessoa. Claro. Então ele acreditava que ser livre era fazer o que quiser, desde que o que tu faça não prejudique outra pessoa. E é muito legal pensar nisso, porque ele era um homem que vivia numa época onde a escravatura ainda existia, onde mulheres nem votavam. Sim. E ele foi uma pessoa que se posicionou para que isso acabasse e tudo mais. Mas ele acreditava que a liberdade, a sua essência era a vontade. Querer. Que não existe liberdade sem querer. Certo. Sem querer. Ou seja, para ele, a liberdade era resumida na tua vontade. Tu querer fazer algo. Sim. Para te ter liberdade, tu tem que querer fazer alguma coisa. Exatamente. Certo. Entendi. Desde que essa coisa não infrinja a liberdade da outra pessoa. Certo. Outro pensador, ele é da atualidade, ele tá vivo. Quer dizer, até quando eu pesquisei, estava vivo. Hoje as pessoas morrem do nada, né? Sim. Aquela coisa, para morrer basta estar vivo. Acreditamos que ele está vivo. Acreditamos que ele está vivo. Se ele morreu, me perdoem. Mas ele acreditava também que a liberdade era tu conhecer as tuas alternativas.
era tu querer alguma coisa, mas tu conhecer as tuas outras opções. Sim. Então, o conhecimento e tu conhecer o porquê tu quer aquilo era essencial. Porque ele acredita que, hoje em dia, no mundo onde nós vivemos, tomar uma decisão totalmente livre é praticamente impossível. Porque nós vivemos num momento cheio de informação, de ideologia, de marketing, e quando tu vai tomar uma decisão, é quase impossível tu tomar uma decisão sem influência externa. Então, tu conhecer o porquê que tu quer aquilo, porquê que tu quer tomar aquela decisão é essencial. Mas para ele, também a liberdade é tu querer. Certo. Tu querer. Ou seja, para eles viverem em épocas diferentes, eles pensavam de maneira diferente, mas para ele, a liberdade é resumida em querer algo. Tu só é livre se tu quiser algo e tu fazer aquele algo. Certo, certo. Então, os dois, eles resumem no querer. Esses filósofos, eles são, um é liberal, outro eu não sei se é liberal também, mas nós temos filósofos mais antigos, isso só para nós pincelarmos, por exemplo, filósofos pessimistas que dizem, né, que temos Schopenhauer e Nietzsche, por exemplo, que eles largam tudo de mão, digamos assim, e apostam tudo à vontade. Nietzsche falava, tu tem uma força interior, uma potência interior, e tu tem que buscar isso. Tudo que tu quiser fazer, tu tem que fazer. Tu tem que fazer. Então, todos eles, para resumir, todos eles definem a liberdade no querer. Claro, Schopenhauer ele até fala uma coisa meio interessante, né? Que se a tua liberdade é condicionada ao querer, logo você não é livre, né, para querer. Sim. Porque a sua liberdade está condicionada ao querer. Exatamente. Então, é um daí paradoxo, a gente encontra um pequeno furo ou um grande arrombo, dependendo do teu modo de ver, que é a nossa liberdade totalmente dependente do nosso querer. Exatamente. Ou seja, a liberdade pregada pelo mundo sempre vai ser escrava do nosso querer. Sempre vai ser escrava do nosso querer. Esse é o paradoxo que o Schopenhauer falou. Porque se você é livre, se você ser livre é querer alguma coisa, logo você é escravo do teu querer. Para você ser livre, você tem que querer antes. Então, você é escravo do teu querer. Isso foi uma frase que ele lançou e ele mesmo não sabia explicar o que é liberdade. Então, mas para resumirmos, e hoje em dia, popularmente, quando você chegar para alguém, você perguntar o que você é livre, por que você é livre? Ah, porque eu faço o que eu quero. Ninguém me impede, o governo não me impede, o meu pai não me impede, a minha mãe não me impede. Sou livre. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Então isso está no comum das pessoas. As pessoas pensam, esse é o comum, pensar que liberdade é fazer o que quer. Certo? Nós definimos aí o pensamento do mundo. Liberdade está condicionada ao querer. Claro, nós temos outros pensadores que dizem que não e tudo mais, mas principalmente o senso comum, exatamente a palavra. Eles associam a liberdade com querer. Então, para te ser livre, tu tem que querer algo e tu não pode ser impedido desse querer, dessa vontade. Ponto final. Certo, Vitória? Certo. Então, os irmãos estão entendendo? O que os irmãos acham aí? Já, os irmãos, talvez tenha alguém tá acompanhando o chat aí? Tá acompanhando o chat? Tem alguma pergunta, já alguma coisa? Comentem aí, meus irmãos, façam as suas afirmações aí, compartilhem. Voltando, então nós já descobrimos qual é o cenário popular, os pensadores, tudo mais. O querer ele está ligado à liberdade, a liberdade está ligada ao querer. Ponto final. Certo, Vitória? Um depende do outro. Um depende do outro. Um depende do outro. Porém, agora, já falamos, damos uma pincelada rápida nisso, nós precisamos entender, nós estamos aqui numa live cristã, uma live de conteúdo bíblico. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso, Vitória. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre essa tal de liberdade que todo mundo anseia em ter, todo mundo não entende o que é? O que a Bíblia vai nos dizer? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Pode. Podemos comentar? Podemos continuar? Vamos rapidamente para dar espaço aos nossos irmãos. Estamos correndo um pouquinho aqui, mas acredito que os irmãos vão entender bem. Então, a primeira coisa, eu queria ler só um texto com os irmãos. Então vamos colocar assim esse título agora, esse subtítulo. A liberdade, entre aspas, do mundo, a liberdade do mundo segundo a Bíblia. Como que a Bíblia vê essa tal de liberdade do mundo? O mundo diz que fazer o que quiser. É fazer o que quiser. Como que a Bíblia vê essa tal liberdade? Nós vamos ler um texto agora, só para nos embasarmos, que está em Romanos 5, no versículo 1. Aleluia.
Melhor dizendo, Romanos 5, no versículo 12. Vai dizer assim, ó, Paulo vai dizer, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse versículo base vai nos ajudar a entender qual é o conceito bíblico sobre a vontade. Já que o mundo acha que vontade é liberdade, vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Então nós temos que voltar lá atrás, aonde nós começamos, em Adão e Eva, para entender se Deus fez o ser humano livre, algum momento será que o ser humano perdeu essa liberdade, Vitória? Claro. Perdeu? Então nós temos que entender aonde que o ser humano perdeu essa liberdade. Aonde que o ser humano não conseguiu mais entender, discernir o que é escravidão e o que é liberdade. O ser humano está tão confuso que ele não consegue mais discernir. Será que eu sou livre ou será que eu sou escravo? Tem cada um pensa a liberdade de um jeito. Tá? Eu estava vendo até um pensador falando, nós temos esse conceito de liberdade, os pássaros são livres, né? Os pássaros são livres e o voar para nós simboliza uma certa liberdade, né? O conceito de liberdade, você já se imagina voando e os pássaros voam. Então eles parecem ser livres. E aí uma conversa com um pássaro, né? Você vai falar... Eu só faço o que eu tenho que fazer. O pássaro vai te dizer, olha, na verdade eu não sou livre não, porque eu simplesmente voo porque é só isso que eu sei fazer. E é só isso que eu posso fazer. O pássaro só pode voar. O vento sopra, a maré mareia. E Isso, é só como diria isso um pensador... que eles podem fazer. Então eles não são livres. Até os nossos símbolos de liberdade não são livres. Até os nossos conceitos de liberdade não são 100% livres. Não são 100% livres. Porque é exatamente isso. O pássaro ele está condicionado a isso. É a natureza dele agindo conforme ele tem que fazer. A única coisa que ele pode fazer é aquilo. Então nem o pássaro que nós achamos que é livre, ele não é livre. E quando a gente vê todos os conceitos segundo pessoas que não são cristãs, a gente sempre acha um furo. Sim. A gente sempre acha um furo. Tá, tu diz que isso é livre, mas se tu analisar por esse lado, não é bem isso. Não é bem isso, exatamente. Mas então, segundo a Bíblia, não. A Bíblia ela vai nos dizer claramente o que aconteceu. Primeiro, nós falamos, né, que Deus criou o ser humano livre, Adão e Eva. Deus cria Adão e Eva livres, com a possibilidade de não querer ele. Isso é liberdade, é tu ter as duas possibilidades. Então, acontece uma grande tragédia. Então, a escolha de Adão e Eva. Lá em Gênesis, e eu vou ler rapidamente, Gênesis 2, Deus vai dizer qual é a consequência. Deus vai falar para Adão, olha Adão, tu é livre para escolher. Tu pode escolher ou a vida, ou tu pode escolher a morte. Gênesis vai dizer, Gênesis 2:17. Mas a árvore, Deus falando para Adão, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, Deus ele já diz o que iria acontecer com o homem, se ele escolhesse o outro lado. Então, o que acontece? Todo mundo conhece, né, a história de Adão e Eva. O homem escolhe o outro lado. E agora nós queremos, eu e a Vitória, fazer uma analogia para os irmãos entenderem. Primeiro, nós vemos o mundo sendo entregue ao homem como uma forma jurídica, como se Deus entregasse um contrato para o homem, falando, olha homem, você vai dominar sobre esse mundo. Toma aqui o contrato é teu, tu vai dominar o mundo, tu vai escolher o nome dos animais, tu vai plantar, tu vai dominar esse mundo, homem. Vai e domina. Tá aqui o contrato da terra, a terra é tua, faça o que tu quiser. Bem feito, mas faça. E o que aconteceu? Nesse contrato, quando nós temos o contato da serpente com Eva e Adão, é como se a serpente chegasse com outro contrato, com letras miúdas, onde Eva não conseguiu ler, e esse contrato dizia, olha, vocês vão passar a posse da terra para mim. E Eva foi lá e assinou. Então, qual é a analogia que nós queremos fazer? A analogia da prisão, certo? A analogia da prisão. É como se Adão e Eva estivessem... A escolha deles era entrar para dentro de uma cela, de uma prisão, ou ficar fora. Essa era. A árvore do conhecimento define isso. O homem ou ficava livre ou entrava para dentro de uma prisão. E, como a Bíblia relata, o homem escolheu a prisão. Ele escolhe a prisão. Só que ele não somente escolheu a prisão, ele passou o contrato e a chave dessa prisão para o diabo. Ele passa o contrato para o diabo falando, agora tu domina sobre
sobre a terra. Eu te dou a terra. E deu a chave. E deu a chave. Por isso que o homem, por que o homem entrou na prisão e não pode sair? Porque a chave tá porque a porta tá trancada. O diabo tem a chave agora e tranca essa cadeia. Tranca essa cadeia. Então, o homem escolhe a prisão, entra na prisão e quando ele entra, o diabo fecha a porta e tranca com a chave. Trancou, tirou, o homem tá lá dentro. Uma outra pergunta, Vitória, que eu posso te fazer, e para os irmãos também. Tá, Adão pecou. Por que a Bíblia diz que, ali em Romanos, como nós estávamos estudando, ali em Romanos diz que por um homem, por Adão, o pecado passou por o mundo inteiro. Por que Adão pecou e eu tenho que... O que eu tenho a ver com Adão, Vitória? Bom, se a gente pensar em prisão, que eles estão dentro da prisão, quando eles têm filhos, onde é que eles vão nascer? Dentro da prisão. Eles não vão sair da prisão para ter os filhos. Eles estão trancados lá dentro. Eles estão trancados. Então, todos nós nascemos dentro dessa prisão. Essa prisão que Adão e Eva estavam lá. Nós nascemos lá dentro. É como se eles tivessem filhos lá dentro, e mais filhos, e os filhos mais filhos. Só que todos eles já estavam dentro da prisão. É por isso que a Bíblia diz que todos os homens, eles já nascem escravizados pelo pecado. E essa prisão... Já nascem dentro da prisão. Já nascem dentro da prisão. Tem até muitas pessoas que falam que se Adão estiver lá no céu, nós vamos ter uma conversa séria, Bem frente a frente séria. com ele, né? O que tu tava pensando, Que rapaz? passou na tua Olha, cabeça? imagina Adão lá, se ele foi pro céu, não sei dizer, Adão lá de cima olhando, talvez, meu Deus, olha o estrago que eu fui fazer. Olha o estrago que eu fui fazer. Mas, então, para os irmãos entenderem, por que você também nasce preso? A Bíblia diz que por um homem veio o pecado a todo mundo. Por um homem, por Adão. Então, é essa a explicação. Adão entrou na cadeia, na prisão. E lá ele estava preso, ele e Eva. Lá eles tiveram filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, até que nasceu você e eu. E nós nascemos dentro daquela prisão. A mesma prisão onde Adão escolheu por liberdade entrar. Mas quando você está dentro de uma prisão, você já não é mais livre. Não é mesmo, Vitória? Não. Nós temos vários irmãos que foram e são até mesmo do sistema penitenciário. Nosso irmão Gesiel também já fez parte, ou não sei se faz parte ainda. E a vida lá dentro, ela é uma vida muito com regras. Você não pode fazer o que quiser. Alguém que está preso não pode. Eu vou dar um passeio hoje no domingo com a minha família no parque. Porque você está preso. Você está preso. Então a nossa liberdade é limitada só às coisas que estão dentro da cadeia. Exatamente. Por que então, agora explicando, exatamente, Vitória, por quê? Porque por que nós não podemos confiar na nossa vontade, na nossa liberdade? Por quê? Por que nós não podemos confiar? Por que o mundo diz que liberdade é fazer o que quer? A Bíblia vai dizer que não. Porque tudo o que você fizer, tudo está dentro da prisão. Então tudo o que você querer está dentro da cela. Ou seja, é aprisionado, é prisão. Eu botei aqui, tudo que fizermos dentro da cadeia é somente o que a cadeia possibilita que façamos. Pense em alguém que está preso. E lá tem hora para tudo, para dormir, para comer. E talvez ele passe na cabeça dele, eu sou livre para ir dormir agora. Sendo que a única alternativa que ele tem é ir dormir. Ou seja, ele não está sendo livre, ele só está fazendo o que ele pode fazer dentro da cadeia. O banho de sol. O banho de sol é marcado, vamos dizer, às 2 horas da tarde. Aí, todos os dias, às 2 horas da tarde, todos os presos vão lá tomar banho de sol. Aí um camarada pensa assim, não, eu sou livre, hoje eu vou querer às 2 horas da tarde tomar um banho de sol. Não Mas faz é sentido. o que tem que É fazer. isso que significa nós confiarmos no nosso querer. Porque quando a pessoa fala, não, eu vou tomar banho de sol hoje às 2 horas da tarde porque eu quero. Não, é só o horário que tu pode tomar. Tu não tem outro horário para ir tomar. Daí a gente pensa, trazendo agora, eu vou na festa e tananã, vou lá beber, sendo que dentro da prisão é isso que tu vai fazer, é só pecar. isso, É só isso que tu vai... Eu quero pecar, eu vou pecar porque sim, dentro da prisão é só isso que tu pode fazer, pecar. Então, eu quero ler um texto muito interessante que eu achei e muito forte, que eu li hoje em 2 Pedro. Olha só o que Pedro vai falar sobre alguns falsos mestres e tudo mais, mas ele relata também a situação. Paulo também, em Romanos 1, relata a situação, como está o mundo, como Romanos 2, como que está o judeu.
Paulo vai mostrar que eles já estão entregues a uma ira, mas olha o que Pedro fala em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Olha só. Estes, porém, presta atenção, Vitória, olha que coisa forte que Pedro fala. Como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. E aí lá no 19 ele fala, prometendo-lhes liberdade. Esses aí que que estão te falando alguma coisa aí, igreja? Eles prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque quem um homem é vencido, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Qual é o que Pedro está falando? Olha, você é vencido por algo, você é escravo disso. Porque você não vai conseguir sair do jugo disso. É como se fosse um rei. Se o rei te vence, ponto. Você não vai mais ter, não consegue vencer ele. Ele te venceu. Você é servo dele, escravo dele. Então, essa é a analogia da cadeia para os irmãos entenderem bem. As pessoas que estão dentro da cadeia, elas só podem fazer o que elas têm para fazer, que é o que está lá dentro da cadeia, as coisas que tem lá para dentro. Digamos que na cadeia ali tem uma esteira, uma pia ali, um chuveiro, e a pessoa pensa, eu sou livre para ir naquela esteira, eu sou livre para ir no chuveiro, eu sou livre para ir lavar meu rosto. Você é livre? É só isso que tu pode fazer. Você só pode fazer isso. Então a Bíblia vai nos mostrar que o querer do homem, ele está dentro da cadeia. Então tudo o que o homem faz é pecar. O homem se tornou um profissional em pecar. Ele só sabe pecar. Ele só pode pecar. E tudo o que ele faz é pensando em pecar. Pecar, pecar, pecar. Porque é a única chance, é a única possibilidade que ele tem dentro da cadeia. Dentro da cadeia. E aí vem, nós estávamos conversando sobre a lei, né? A lei de Deus, Paulo vai mostrar por que serve a lei. Os judeus achavam que pela lei eles seriam salvos, né? Paulo vai falar que não. A lei Paulo falou, a lei veio justamente para mostrar que vocês estão presos. Era para isso que servia a lei. Justamente para mostrar, vocês estão presos. Ah, não matarás, eu mato. Eu tô preso. A lei era para isso. Não rouba. Tudo que tu pode fazer ali dentro é roubar. Ah, não rouba, a lei veio... Não roubarás, não furtarás. Pá, eu fiz isso. A lei só mostrava que você estava preso. A lei mostrava para os judeus que eles realmente estavam presos e algo estava errado. Algo estava errado. Mas acontece uma coisa muito linda, que veio uma pessoa e pagou essa sentença. Ele paga essa sentença. Nós estamos presos. Para te sair da prisão, a única maneira de sair dentro da prisão é se alguém pagar a tua sentença. Só que é que tá, né, Vitória? Antes de nós começar, essa sentença, hoje em dia tu paga um advogado bom e tu sai. Só lembrando qual é a sentença. É morte. A sentença, além da escravidão, é apodrecer na cadeia. É a morte, prisão perpétua por morte, morrer dentro da cadeia. Então essa era a condenação, morte. Pode voltar. Vem Jesus e decide pagar essa sentença. Não porque nós merecemos, não porque Jesus ele não merece estar lá, ele é certinho, ele não sabia, coitadinho dele. Não, Jesus sabia que nós merecíamos estar lá. E mesmo assim, decide pagar a sentença de morte por nós. E ele vai lá e abre a porta. A Bíblia vai falar que quando Jesus ele morre, ele toma a chave, né, das mãos, ele toma a chave da morte, a chave da cadeia. Olha só o que diz lá em Apocalipse. Olha que coisa linda que diz em Apocalipse. Capítulo 1 e no versículo 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Jesus, lembra, o diabo trancou a cela. Você não consegue sair. E Jesus, ele morre, ele paga a sentença da morte. Jesus morre, paga a sentença, e ele pega esta chave. E ele fala, ele tem o direito disso. Ele fala, eu paguei a sentença por eles. Agora eu vou abrir a cadeia. Ponto final. E Jesus abre a cadeia. Abre a cadeia. Só que daí tem um detalhe. O evangelho, como dizem, né? As boas novas, a boa notícia,
Estava escutando isso hoje e achei muito interessante. A boa notícia é justamente isso. Olha, você está livre. Sai da cadeia. Sai da cadeia. A porta tá aberta. A porta tá aberta, gente. A porta tá aberta. Saiam da cadeia. Porém, Paulo vai explicar uma coisa. Como que nós somos salvos? Como que nós somos justificados, irmã Vitória? Pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É o seguinte, a porta ali, ó, ela tá encostada. E você passou a vida inteira olhando para aquela porta e você tinha certeza que aquela porta estava trancada. E alguém chega lá na frente da cela e fala, olha, a porta tá aberta, sai daí. E ela, não tá aberta, eu tenho certeza que ela tá fechada. Eu nasci aqui dentro, eu nunca usei sair daqui, a porta tá fechada. E aí a pessoa fala, não, alguém passou aqui, morreu, pagou por ti e abriu essa cela. Então, o que é o crer? O que é o crer? É crer, ter fé que Jesus realmente abriu a porta. E somente os que têm fé, os que creem em Cristo Jesus, que foi Jesus que abriu a porta, eles conseguem sair. Então, você que creu em Cristo, você conseguiu sair da prisão. Você, Vitória, irmão Eduardo, irmã Natália, os irmãos que... Nós saímos da prisão. E é por isso que nós anunciamos para os outros. Olha, saem da prisão, gente. Esse é o evangelho. Falar que a porta tá aberta. Porta tá aberta. A porta tá aberta. Eu destranquei. eu destranquei. Jesus falando, eu destranquei a porta. Crê que eu destranquei, meu filho, pelo amor de Deus. Mas acontece uma coisa quando a porta é destrancada, que é a dúvida, né? A dúvida. Que é o será? Será mesmo? Será mesmo que alguém veio aqui e morreu por mim? Não é absurdo isso, né? É absurdo. Por mim, eu fiz tanta coisa errada, eu pequei tanto, eu mereço estar aqui. E veio alguém e realmente pagou a minha sentença. E o sentimento de culpa acaba aprisionando a pessoa lá dentro. E eu queria fazer uma analogia, queria fazer um link, vamos dizer assim, de dois judeus muito influentes. E o primeiro deles é Paulo. O Paulo é um cara incrível que escreveu, sei lá, cerca de 70% do Novo Testamento. Sim. Um judeu que escreveu Romanos, por exemplo, escreveu... Através dele nós temos várias cartas incríveis. E um outro que é Freud, pai da psicanálise. E os dois, eles têm, apesar de viverem em momentos diferentes, apesar de serem diferentes, eles têm uma coisa em comum. Os dois acreditavam em um sentimento universal, que é o sentimento de culpa. E os dois falavam sobre isso, os dois pregavam sobre isso. Paulo pregou sobre a culpa e Freud também. E o Rodrigo Silva, ele faz uma analogia muito legal, que é que os dois pegaram o mesmo trem, só que Freud desceu uma estação anterior. Uma ou duas. E Paulo desceu na estação certa. Então, tem uma frase de Freud que diz bem assim, ó, a culpa é que move montanhas e não a fé. Ele diz assim, basicamente, claro que pode ter outras versões, só que Paulo, ele dizia uma coisa bem diferente. Ele dizia, agora, nenhuma condenação há. Aleluia. Que é bem diferente. Então, os dois acreditavam que sim. Que Freud falava que a culpa é inevitável. E todo mundo sente culpa de algum pecado, de algum erro. Todo mundo vai sentir culpa. É inevitável. E tu nunca vai conseguir tirar isso de ti. Tu só vai conseguir amenizar. Mas tu nunca vai se libertar disso. Da culpa. Da culpa. E Paulo dizia que através da fé em Cristo Jesus, tu poderia se libertar dessa culpa. Paulo falava sobre a culpa. Paulo vai dizer, em Romanos também, que não existe nenhum homem bom, sequer nenhum justo. Nenhum justo. A culpa, Paulo joga, realmente ele fala, olha, o ser humano é culpado. Se você ler Romanos, você vai ver, Paulo vai falar, olha, tá todo mundo perdido, gente. Os gentios estão perdidos. O judeu está perdido, está todo mundo perdido, gente. Todo mundo está entregue a essa escravidão de pecado. Todo mundo é culpado. E Paulo deixa isso muito claro. E Freud também deixa muito claro que realmente o ser humano ele é culpado. Talvez esse sentimento de culpa, a Bíblia vai dizer em Romanos também. Não me leve a Romanos, nós estamos estudando bastante Romanos, porque a nossa juventude está estudando Romanos. Então, a Bíblia vai falar ali em Romanos capítulo 2 que Deus ele coloca uma consciência no homem
do que é certo e que é errado, uma consciência desde pequeno. Então, talvez esse sentimento de culpa que Freud associa seja por isso, por violar a própria consciência. E as pessoas violam e automaticamente vem o sentimento de culpa em todas elas, quer num grau maior ou quer num grau menor. Mas então todas as pessoas são aprisionadas pela culpa. E aí é que nós queremos entrar. Porque a fé é contrário à culpa. Nós podemos colocar fé versus culpa. Porque a única coisa que não... uma das coisas que não te deixa sair da cadeia, da prisão aberta já, é o sentimento de culpa. Eu não mereço isso. Não tem como alguém pagar isso por mim. Quem deveria morrer era eu. Não, é impossível alguém ser tão bom assim. É que a gente vive em um tempo... É muito difícil nós aceitarmos esse sacrifício de Jesus. Porque a gente vive num momento onde tudo é por mérito. Tudo é por mérito. Então, tu ganha tal coisa se tu fizer isso. Tu passa de ano se tu atingir tal nota. Tu recebe um presente dos pais se tu obedecer, tananã, tananã. Tudo tem condição. E quando a gente se depara numa situação que não tem condição, que não é mérito teu, que não é por o que tu vai fazer ou deixar de fazer, a gente, epa, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada, tem algo de errado que não está certo. Será mesmo que essa porta está aberta? Será mesmo que vem alguém aqui e morreu por mim? A Bíblia vai falar que morrer por um justo é até fácil. Morrer por um justo é tranquilo. Vamos todo mundo morrer por um justo. Agora, morrer por um culpado, quem é o doido? E quem é quem tá em sã consciência que vai morrer por alguém culpado? Tu é culpado, tu merece morrer. E alguém chega pra ti, não, eu vou morrer no teu lugar. E esse sentimento de culpa e de, como a irmã Vitória falou, de mérito, nós estamos sempre nessa busca por mérito, nós temos que fazer para merecer, fazer algo para merecer. Então você olha, não é possível. Eu não merecia isso. Não tem como alguém ter feito isso. E a culpa te aprisiona lá dentro. É impossível alguém ter feito isso e morrido por mim e essa porta está aberta. Você não vai nem conferir. A pessoa não vai nem conferir. Nem conferir. Nem confere se a porta realmente está aberta. Só dá uma sacudida assim, ó. Tá aberta, sai. Mas então esse sentimento de culpa, e Freud foi tomado por isso, né? Conviveu com isso, culpa sobre culpa, e ele não, infelizmente, foi uma das pessoas que mais atacou Deus, por exemplo, porque ele tinha esse sentimento de culpa, ele não conseguia entender Deus. Um dos grandes fatores de ele ter uma péssima relação com Deus é pelo fato de ele ter uma péssima relação com o pai dele. Sim. E o pai dele era um judeu. E se Deus é essa figura de pai, e ele tinha uma péssima relação com o pai dele, então ele não queria ter uma relação com Deus. Porque a relação dele com o pai carnal dele, o pai físico, era ruim, então certamente com o pai divino seria ruim também. Exatamente. Então esse sentimento de culpa, ela prende as pessoas. Então, o que o evangelho vai dizer? Gente, Paulo vai chegar e falar, gente, vocês são culpados mesmo. Essa é a notícia. Vocês realmente são perversos. A tua natureza ela é inclinada a tantas coisas ruins, a prisões da mente, pecados em cima de pecados, corrupção, pecados de sexualidade, tantos pecados que Paulo mesmo cita. E ele vai olhar para as pessoas e falar, gente, vocês realmente são culpados. E aí todo mundo baixa a cabeça. Nós merecemos isso aqui. Não tem como. E aí Paulo falou, opa, só um pouquinho. Mesmo vocês sendo culpados, alguém morreu por vocês. Então é por fé. Por isso que ele fala, nós vamos ser justificados somente pela fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus, ela consegue nos libertar daquele querer nosso que estava condicionado lá dentro da cadeia. Só podíamos fazer aquilo porque nós só tínhamos aquela possibilidade de pecar. Agora, quando nós saímos da prisão, nós temos a possibilidade, e aí que entra a liberdade, de não pecar mais. Então, irmão que está escutando, liberdade não é fazer o que quer, porque o teu querer está condicionado ao pecado. Liberdade é dizer que não vai fazer o que o pecado está te impulsionando a fazer. Liberdade é tu ter... Eu na prisão eu era ladrão, eu não conseguia ver um celular na mesa que eu roubava. Mas eu sou livre hoje em dia. Tá, mas como assim tu é livre? Tu pode roubar a todo momento? Não. Eu sou livre agora porque eu olho aquele celular e eu escolho. Não, eu não vou roubar. Aleluia! Que coisa tremenda que a Bíblia vai dizer o que é a liberdade, Vitória. É totalmente o oposto do que o mundo diz.
O mundo diz liberdade é fazer o que tu quer. Jesus falou, não senhor. Liberdade é fazer o meu querer. Não o teu querer. Aleluia, glória a Deus. Liberdade é fazer o meu querer. Aleluia. Então, e a Bíblia vai dizer várias vezes, nós podemos até dar alguns versículos aqui, João 8, Jesus fala sobre isso, que quando o homem peca, ele é escravo do pecado, porque o pecado está vencendo ele. Então, primeiro bloco, para nós terminarmos aqui e passar para os outros irmãos, é isso, nós queríamos embasar nossa live nisso. Liberdade não é fazer o que nós queremos. Liberdade é ter a possibilidade de não fazer o que estamos muitas vezes condicionados a fazer. Jesus, ele através da nova natureza nos salva, nos justifica, aleluia, e nos dá a possibilidade de não pecar. Você não precisa mais pecar, Vitória. Você não precisa mais pecar. E às vezes você peca e nós pecamos porque nós às vezes esquecemos que somos livres e nos aprisionamos. Eu vou voltar um pouquinho para a cadeia. Daí eu lembro, não, eu sou livre, eu esqueci que eu sou livre. E aí sai da cadeia, Jesus, me perdoa, eu tinha esquecido que eu era livre do pecado. E aí, meu filho, vai, eu te perdoo, vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai acontecer isso algumas vezes. A tua mente tem que ser renovada, eu escutei isso hoje também. A mente tem que ser renovada, porque muitas vezes nós somos livres, mas a nossa mente, ela ainda muitas vezes pensa como um escravo e como um preso. Um preso. Um preso, né? Quando, a partir do momento que tu sai da cadeia e tu volta por um instante, Jesus não chega lá e te tranca lá de novo. A porta continua aberta, é só tu sair de novo. Ele te deu a liberdade. Escolha. A mesma liberdade que Adão teve. Mesma liberdade. Então agora nós podemos escolher não fazer o que todo mundo já está condicionado a fazer, porque é só o que eles podem fazer. O pecador só pode pecar, porque ele está preso lá. Nós não. Nós temos a possibilidade em Cristo, pela fé em Cristo, de não querer pecar. Olha, eu não vou pecar, porque Jesus me deu essa liberdade. E eu não vou pecar. Ponto final. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos então fechar esse bloco e para dar a oportunidade para os outros irmãos, para nós continuarmos conversando sobre esse tema. Lembrando, comente. Temos algum comentário aí? Temos? Alguns? Depois nós podemos ler os comentários. Compartilhe essa live. Comente. Faça perguntas. Mande afirmações. Que Deus te direcionar, o que você quiser fazer, mande para nós. Nós estaremos abrindo, então, oportunidade para outros irmãos. Aleluia. E queremos continuar conversando sobre esse tema. Amém? Glória a Deus. As doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus.
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente
de ti, Senhor. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui agora, a mesa fez o rodízio, né? Trocou. Temos muitos irmãos que estão aqui conosco, ali nos ajudando. Nós estamos aqui comigo, o irmão Misael. Paz do Senhor, meu irmão. Como é que está o Senhor? Tudo bem? Paz do Senhor, irmão Mateus. Aleluia. Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. E o irmão Moisés. Paz do Senhor, irmão Paz do Moisés. Senhor, irmão. Aleluia, o irmão Moisés está um pouco nervoso. Primeira vez aqui na live. Aleluia. Mas é bênção de Deus. E continuando o nosso tema, nós queríamos conversar, trazer alguns versículos para os irmãos estudarem em casa, lerem em casa. E, meu irmão Misael, primeiro, o senhor trouxe versículos. Qual é o teu pensamento sobre isso aí, de tudo que nós falamos? Sobre a liberdade ou escravidão? Eu dei uma estudada em casa e vi alguns versículos, queria ler com os irmãos em 2 Claro. Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, nos diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aleluia. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que versículo bem interessante esse, né? De Paulo aqui afirmando que onde tem o Espírito Santo, onde tem Espírito, tem liberdade ali. Liberdade. E a liberdade, então, esses dias nós pensamos só liberdade espiritual em falar língua estranha. Sim, mas a liberdade também, todo esse contexto que nós conversamos. Ali também, quando o Espírito Santo está no meio, quando o Espírito está no meio, o Espírito de Deus está em nosso meio. Ali pode ter certeza que tem liberdade, porque é o Espírito Santo que faz a obra em nós, para nós crermos, para nós sabermos que nós somos culpados. A Bíblia vai falar que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Então nós descobrimos pelo Espírito Santo que realmente nós precisamos de um justificador. Então quando o Espírito Santo está no negócio, a liberdade começa a fluir. Aleluia. Além da liberdade espiritual que nós temos, de falar língua estranha, de dons, algo a mais flui, liberdade, aleluia, na vida cotidiana, liberdade em não pecar, muitas coisas nós podemos acrescentar aqui. O que mais que tu trouxe aí de versículo para nós? Esse versículo ficou muito, muito interessante. Esse Muito versículo. interessante. Também tem Gálatas 5, quero ler com os irmãos aqui. Tem vários versículos, né, que falam sobre liberdade. A Bíblia dá muitos detalhes, né, sobre liberdade, né? Em Gálatas, deixa eu achar aqui. Aleluia. A Bíblia é repleta, né? Porque a Bíblia ela nos mostra, na verdade, como sermos livres. Como sermos livres. Como eu falei ali, a lei mostrava para o judeu o que ele deveria fazer para ser livre. Porém, ele não conseguia. Ele não conseguia pela lei. Tinha que ter algo a mais. E aí nós vamos aprender que é pela graça de Cristo Jesus. A graça que foi nos dada. Daí, complementando o que o irmão falou agora, em Gálatas 5,16, a palavra de Deus diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não
cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aleluia. Essa palavra é bem interessante também, com esse tema, né? É totalmente dentro do tema, né? Porque, como nós havíamos falado, a carne, ela procura o pecado. E o pecado, ele está dentro da prisão. Não adianta, não tem como fugir. Sim. A carne procura isso. E o espírito, ele milita contra a carne, ele fica brigando ali. Não, ele é livre, ele é livre. E aí, muitas vezes, nós damos mais lugar à carne e a carne vai nos puxando para a prisão. E o espírito nos puxa para ser livre. Então fica essa guerra, a carne tentando nos aprisionar no pecado e o espírito tentando nos libertar. Mostrar para nós que nós somos livres. É isso, irmão Zé? É isso. Entendeu esse versículo? Sim. Aleluia. Nós estamos no mesmo espírito aqui e tem liberdade nesse lugar. Nós sentimos a presença de Deus nesse lugar. Tem liberdade nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Queria falar mais alguma coisa? Posso passar por irmão Moisés? Amém. Glória a Deus. Irmão Moisés. Aleluia. Primeira vez aí. Não precisa ficar nervoso. Nós estamos conversando sobre a liberdade. O que tu pensa sobre isso? O que tu acha que é a liberdade? O que tu pensa sobre isso? Eu penso que a liberdade é... Nós temos... por exemplo, se nós andávamos... Como eu andava, eu fui desviado da igreja, né? Às vezes a gente vivia... Como é que eu posso explicar para os irmãos entender? A gente vivia numa prisão, na verdade, né? A gente era aprisionado por vários desejos, por coisas que o nosso coração nos prendia. E é uma liberdade, na verdade, uma liberdade que nós somos presos, né? Exatamente, era o que nós estávamos falando. É uma liberdade que nós não temos a liberdade de escolher aquilo que nós queremos ser, entendeu? Nós queremos fazer. Nós só conseguimos escolher o pecado. Porque nós estamos debaixo da lei do pecado, entendeu? Aleluia. Perfeito. E aí trouxe um versículo aí para nós, tem que embasar, né? O pensamento tem que ser embasado na palavra. O que tu trouxe aí de versículo para nós? Trouxe aqui em Atos 16, versículo 16. Atos 16, 16. É compridinho o versículo. Você? Pode ler, pode ler. E acontecendo que indo nós à oração no céu ao encontro, uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aleluia. Glória a Deus. Aí é um outro detalhe, né, irmão Moisés, que é um nível, às vezes um nível a mais de cadeias, porque dentro da cadeia nós vemos que existem alguns níveis. Por exemplo, na cadeia nós temos a solitária, né, que tu fica mais isolado ainda. E o diabo, ele faz isso com as pessoas. Além de aprisionar elas no pecado, muitas vezes elas, como o texto que tu leu, ela aprisiona as pessoas com espíritos diabólicos, com espíritos imundos, com doenças. Então nós abrangemos muito as prisões que o ser humano está sujeito. Além de estar preso no pecado e estar fidado à morte por isso, além disso, agora como o irmão leu, tinha uma menina possessa ali, né, aprisionada por um demônio. Então, o diabo, além de fazer isso, ele aprisiona com demônios, com doenças, com tantas coisas, irmãos, que o diabo faz. Aleluia. E aprisiona umas pessoas. Hoje em dia, tu vê, as pessoas são presas na depressão, são presas em jogos, são presas em tantas coisas que nós passaríamos horas contando aqui, falando de como as pessoas estão presas e às vezes achando que estão livres, acham que estão livres, mas estão enganadas, estão presas, porque elas só podem fazer aquilo, só podem pecar, estão presas por espíritos malignos que aprisionam a mente. Aleluia. Então, esse versículo nos mostra isso, essa parte, esse texto nos mostra isso, que às vezes as pessoas também estão presas por espíritos imundos. Sim. É isso, irmão Moisés? Sim. Aleluia. Quer falar mais alguma coisa? É aqui em Atos 16, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! O exemplo real de como é que funciona, né? É assim que funciona no mundo espiritual. Quando as boas novas, quando a palavra que liberta entra na vida de uma pessoa, a palavra destrói aquela cadeia, destrói. Os portões se rompem. Não tem como ficar ali. Então, mas muitas pessoas ainda, mesmo assim, ficam lá dentro. Mesmo assim. Basta a pessoa querer ser liberta também, Ela quer, tem que querer. Não adianta a pessoa ir orar ali, cair possessa, digamos assim, e se levantar ali, mas depois a pessoa não procura uma mudança, né? Ela volta para a mesma prisão, porque no outro dia ela vai voltar a fazer a mesma coisa. E a Bíblia nos diz, o único jeito de sair dessa prisão é sendo justificado e pela fé em Cristo Jesus. É a única maneira. Talvez você esteja nos escutando aí, não é crente, acha que é livre, e você escutou todo o nosso argumento, e você começou a entender que, na verdade, você está condicionado a fazer certas coisas, condicionado a pecar. Você só pensa em pecar. Você vai notar no seu dia a dia que tudo te leva a pecar, aí contra a palavra de Deus. Mas as boas novas é essa. A porta está aberta. Jesus tem a chave e ele destranca a cadeia. Mas para você sair daí você tem que crer. Não, ele realmente destrancou a cadeia. Eu vou sair. E aí você vai estar livre disso. De culpa, de medos, de doenças, de espíritos demoníacos, de muitas outras coisas, de enfermidades na alma, depressão, tudo isso que aprisiona o homem, além do pecado. Você estará livre, aleluia, livre. E conhecereis a verdade, É verdade, vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Então, nós vamos fazer um rodízio, né? Como tem bastante aí, nós vamos fazer mais um rodízio. Os irmãos agora, Israel e a irmã Júlia, vão estar louvando o nome do Senhor Jesus. E daqui a um pouco nós voltamos também com mais conversa sobre a palavra de Deus. Liberdade ou escravidão? Aleluia. Comente aí, compartilhe, faça a sua pergunta, faça a sua afirmação aí. E nós vamos ler aqui a sua resposta, a sua pergunta. Aleluia. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado nesta noite. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente.
Aleluia. Voltamos então com a nossa programação. Aleluia. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário. Aleluia. Compartilhe essa live para alcançar o máximo de pessoas que você conhece, porque as pessoas precisam escutar essa boa nova, que Jesus libertou elas. Nós fizemos novamente o rodízio, nós estamos com bastante irmãos, graças a Deus. Bastante irmãos vieram aqui nos ajudar. Aqui comigo está o irmão Israel. Aleluia. Paz do Senhor, irmão Israel. Pai, Senhor, que Deus Aleluia. abençoe. E a sua irmã em Cristo e irmã física, irmã de sangue também. A irmã Júlia. Paz do Senhor, irmã Júlia. Pai do Senhor. Glória a Deus. Antes, os dois vão louvar. Aleluia. Antes de louvar, eu queria conversar com o irmão Israel. Irmão Israel, nós estamos falando sobre liberdade e escravidão, né? Amém. Nós já vimos que é um tema bem abrangente, algo que tem muitos assuntos, muitas coisas a se falar. O que tu pensa sobre esse assunto? Como é que tu vê a liberdade? Como que tu vê a escravidão? O que a Bíblia para ti diz sobre isso? Qual é o teu pensamento sobre isso? Oh, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Eu, na verdade, assim, não tenho, né, muito o que dizer, mas, assim, eu trouxe uma mensagem aos irmãos, na qual o Senhor me tocou de falar, enquanto eu estava vendo a live. Glórias a Deus. Eu queria passar para os irmãos, justamente sobre isso, mas, na verdade, sobre a obediência, que se refere também, né, neste assunto. Oh, glórias a Deus. E queria compartilhar com os irmãos, glórias a Deus, que fica no livro de Deuteronômio 30, 11. Deuteronômio. Deuteronômio 30, 11. Aleluia. Pode ler, meu irmão. Glórias a Deus. Que diz assim: a lei do Senhor é bem patente, é o título. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não lo traga e que não lo faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que não lo traga e para que não lo faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Vês aqui, hoje tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, de que tenho te proposto a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém. Glórias a Deus, ou aleluias. Aleluia. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Queria dizer para os irmãos, ou glórias a Deus, aleluia, que nós que viemos compartilhar com cada um daquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra, nos estudos, como hoje à noite, que é um dia tão especial, uma noite tão especial para cada um de nós. Oh, glórias a Deus, porque aqui o Senhor nos diz em sua palavra que podemos sim, que temos sim no nosso coração o que dizer a mais de Deus, que temos sim o que dizer de Deus, do seu amor, da sua justiça, e partilhar isso. Oh, glórias a Deus, oh, aleluias. E aleluia, Jesus. Aqui também eu, fiz um esbocinho, bem rapidinho, e escrevi assim, ó: a parte mais difícil na obediência às leis de Deus é tomar a decisão de observá-las. Oh, glórias a Deus, oh, aleluias.
Deus não impõe a sua vontade a ninguém. Ele permite que decidamos se queremos aceitá-lo ou rejeitá-lo. No entanto, esta decisão é uma questão de vida ou morte. Aleluia. Deus quer que compreendamos isso, pois quer que todos optem pela vida. Ou glórias a Deus, ou aleluias. E eu quero deixar essa mensagem com os irmãos e espero que o Senhor tenha falado com cada um através dela. Amém. Aleluia. Glórias a Glória. Deus. Que palavra poderosa, irmão Israel. Que palavra poderosa. Deus, mais uma vez, mostrando esta liberdade que Ele dá para o homem. Escolhe. Tu tem a chance. Escolhe ou a vida ou a morte. E Deus fala, escolhe, por favor, escolhe a vida. Meu filho, escolhe a vida. Porque se tu escolher a vida, vai ter isso e isso de benefícios. Mas Deus, por Ele ser justo e Ele deixar o homem ser livre, tu também pode escolher a morte. Mas se tu escolher a morte, vai acontecer essas maldições e isso e isso. Então Deus, Ele está, através da sua palavra, mostrando, eu sou um Deus justo, que criei um homem livre, que pode escolher. Hoje em dia você pode escolher. Hoje Jesus te deu essa oportunidade de poder escolher. Querer estar na prisão ou ser livre. Como que eu faço para escolher ser livre, irmão Israel? Aleluia. Então, escolhe, pois, a vida. Aleluia. Escolhe a servir ao Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, ou aleluias. Essa é a chave, né? Isso que é a chave para ser livre. Com Escolher Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos louvar um louvor que fala justamente sobre isso, né? Glória a Deus. Sobre verdade. liberdade. Aleluia. Cristo nos libertou. Vamos Aleluia. louvar a Deus então, irmão Israel? Amém. Aleluia. E juntamente com a irmã Júlia. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Filho do homem, aleluia. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus.
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Voltamos aqui com a nossa programação. Fez mais um rodízio na mesa, como eu falei, tem bastante irmãos aqui, vieram todos cooperar. Aleluia, engrandecer o nome de Jesus. Nós estamos aqui com o nosso líder irmão Eduardo. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão Mateus. A paz do Senhor, os amados ouvintes que estão acompanhando, né, conosco. Agradecemos todos os irmãos. Cumprimentamos o pastor Humberto, né, nosso presidente do Ministério da Restauração. Cumprimentamos nosso superintendente da Juventude, pastor Adriano Sidônio, nosso supervisor regional, o presbítero irmão Paulo Jair, e o nosso pastor de área, né, pastor José Ávila, área Pinheiro. Cumprimentamos todos os ouvintes, os jovens, e a nossa área Pinheiro, que está nos acompanhando ali, nos apoiando, né, nesse trabalho da obra de Deus, né. Glórias a Deus. Então, o tema, né, ao qual está essa live, já estamos finalizando, né, é João 8,36, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Glórias a Deus. A gente vê que os irmãos trouxeram aqui um estudo tremendo, né? Grandioso trabalho, né, dos irmãos, irmão Mateus, irmã Vitória, dos jovens, sobre esta live, sobre este tema de prisão ou liberdade. Aleluia. Né? A gente vê que tem uma obra satânica por trás do anticristo, né, que ficou impregnado na humanidade, a questão do engano de que liberdade é a pessoa fazer o que quer. Né? Então isso é uma cultura no mundo inteiro. Né? E eu quero perguntar para você, jovem, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, quero perguntar o que é prisão para ti e o que é liberdade para ti. No teu coração, na tua vida, né? Porque esse tema nos veio da parte do Espírito Santo, porque, sem medo de errar, eu afirmo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos trouxe esse tema, que a grande maioria, a não ser aqueles que têm a revelação do Evangelho genuíno, né? A não ser aqueles que sabem ter a revelação que Jesus é que salva, que liberta, né? Fora os que conhecem Cristo, tiveram encontro com Cristo. Fora estes, o resto da humanidade não sabe o que é liberdade. Não sabe. E confunde a liberdade com fazer o que quer. E esta live, como sendo da juventude, ela, vamos falar sobre adolescente e jovem, né? Certo. Adolescente e jovem, a maioria, a não ser aqueles que eu já citei aqui, que conhecem Cristo, que conhecem a verdade, que tem uma disciplina, já uma coisa de Deus no seu lar, que tem a obediência a regras já na sua alma, essa sabedoria de Deus, essa revelação. Né? Fora isto, o restante não gosta de regra, muitos inclusive chegam a comentar, quando eu fizer meus 18 anos, ninguém me segura. Né? Parece que obedecer regras na família, na casa, começa por aí. É uma prisão. É dificultoso. Né?
Aí vamos para a igreja. Dentro da igreja, muitos que estão na igreja consideram que a igreja é uma prisão. Pá, eu tenho que ir para o culto, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, né? Isso aí está tão impregnado que está até na política, nos governos. Os governos não se obedecem, os governos se desacertam entre si, as autoridades policiais não são respeitadas, né? As escolas não são respeitadas. Então o ser humano confunde, o Satanás impregnou na humanidade que as regras que são para preservar a vida, as normas, as doutrinas, são os princípios de Deus, que é o respeito, a moralidade, né? As pessoas confundem isso com prisão. E a prisão nada mais é do que os irmãos estavam colocando aqui. O pecado, as doenças da alma. Né? A prisão está em mim, está na pessoa. Não está... Podemos dizer que provavelmente deve ter presidiários no presídio que estão livres. Com certeza. Porque a alma está livre. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente... Eu não vou estender, porque a gente tem um estudo grande aqui, mas quem sabe outra oportunidade, né? Podemos na outra live voltar no mesmo assunto. Tem bastante coisa, né? Mas então... A liberdade está em Jesus, a liberdade está na alma, né? A Bíblia diz que aonde está o Espírito, ali há a liberdade. Foi lido esse versículo. Foi lido esse versículo. Glória a Deus, né? Aleluia. Então, quais são as cadeias, jovem? Teu pai, a tua mãe, a tua casa não é uma prisão. É um zelo para que tu não te perca. Aleluia. É um zelo. A Bíblia fala várias passagens em Provérbios, ao qual diz que o jovem que é sábio, ele é aquele que obedece, que escuta os pais. E aquele que zomba, ele é tido como tolo, imbecil, imbecilidade, tolice. O que quer fazer o que vem na cabeça. Então essa confusão tem que acabar. Tem que haver uma consciência de que as regras, as normas, as disciplinas são para a salvação, são para o bem, né? São para que a pessoa se vá bem na sua vida, né? Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos passar para o irmão... Nosso irmão Alex. Irmão Alex, aleluia. né? Irmão Alex, congrega conosco ali, jovem. Quantos anos está, irmão Alex? 28. 28 anos, congrega conosco ali, né? Glória a Deus. É um jovem, está aqui conosco da nossa área, mais um jovem, né? Tantos jovens que já vieram conosco, graças a Deus, né? Irmão Alex, liberdade ou prisão, irmão Alex? Liberdade ou prisão? Prisão ou liberdade? O que é liberdade e o que é prisão, né? Nós temos a liberdade que os olhos do homem vê, né? Que é fisicamente, que parece que é uma liberdade, mas na verdade é uma prisão. Nós temos um exemplo lá onde Salomão ele fala nos Eclesiastes, né, que para o jovem andar aonde satisfaz o desejo do seu coração e dos seus olhos. E eu tenho isso por experiência própria, né? Antes de ter um encontro com Deus, eu andava nos lugares onde satisfazia meu coração e dos meus próprios desejos, e aquilo ali acabou se tornando uma prisão, que para mim parecia que era uma liberdade, era o meu livre-arbítrio, né, de que eu podia andar e fazer o que eu bem queria, mas aquilo tudo que eu fazia, Deus ia pedir conta. E é como diz lá no Salmos 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. E a gente acha que está livre, está fazendo certo, está agradando o desejo do nosso coração, mas a gente só vai se afundando mais na lama, e aquilo ali se torna um charco de lodo. E é verdade, a pior prisão é o pecado. Aleluia. Antes de ter um encontro com Deus, eu não tinha paz no meu coração. Glória. Eu não tinha paz, e eu me lembro que muitas das vezes eu dobrava meu joelho e pedia para Deus: eu só quero a paz, eu só quero a paz. E essa paz que Deus nos dá é a liberdade, a liberdade que nem fala lá em, aleluia, se eu não me falha a memória, em Filipenses,
capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus ela excede todo o entendimento. E eu me lembro que quando eu estava no mundo, fazendo as coisas do desejo do meu coração, eu não tinha essa paz. Era a paz passageira, era momentânea, as coisas que eu fazia ali, aquelas coisas que o inimigo faz, ele enfeita o caminho que vai te levar à morte. O que ele quer a tua alma. E é isso que ele faz, ele engana as pessoas, ele enfeita, ele faz que parece ser bom, mas no final tudo é um laço. Mas Deus, ele nos mostra que o caminho ele é estreito, ele é apertado, ele é difícil, mas essa paz que Deus nos dá, que excede todo entendimento, ela nos faz suportar os momentos difíceis, as barreiras, as dificuldades, as perseguições. No momento que eu tive um encontro com Jesus, um encontro de verdade com Jesus, onde eu vi que Deus estava me transformando numa nova pessoa, eu senti essa liberdade. Que nem o irmão estava falando, há pessoas que estão dentro do presídio, que eles estão livres espiritualmente, eles têm essa paz dentro do seu coração. E há pessoas que estão na rua, não têm essa liberdade porque elas estão em depressão. Elas estão em depressão, elas estão aflitas, elas não têm saída, elas não têm esse entendimento, elas não têm essa visão espiritual. Então, a paz de Deus é tudo na nossa vida, é a liberdade. Glória a Jesus. É a liberdade que Deus tem para nós. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, por este momento e por esta paz e por esta visão que eu estou tendo agora, de poder adorar a Deus, por poder ver o sobrenatural pela fé, pelo Espírito. E isso está sendo tão bom. E tantas vezes que eu pedi a paz para Deus lá, quando eu estava no mundo, hoje eu tenho essa paz. E pode vir a tempestade, pode vir o vento, eu estou em paz com Deus porque eu me sinto livre. Glória, eu me sinto livre. Glória a Deus. É maravilhoso. Nós temos um exemplo de Paulo e Sila na prisão, né? Foi lido aqui também. Paulo e Sila na prisão, eles... Mesmo espírito. Mesmo espírito. Eles, mesmo eles aflitos, açoitados, eles sendo perseguidos, eles adoravam a Deus, mesmo preso, mesmo na dificuldade, porque eles tinham essa paz, eles tinham a convicção de Deus e isso é maravilhoso. Estavam presos fisicamente, mas o espírito estava livre. Aleluia. A alma livre. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós temos também o exemplo do gadareno, né? Que ele estava solto fisicamente, mas espiritualmente ele estava preso por legiões. E no momento que ele teve o encontro com Jesus, ele teve a liberdade. Nós vemos que nem as prisões conseguiam segurar ele, ele vivia em sepulcro, se torturando, por causa daquela prisão espiritual, mas no momento que ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma mudança de vida. Aleluia. É maravilhoso o que Jesus faz na nossa vida, né? Glória. Como diz a palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Louvado seja o nome Glória do Senhor. a Jesus. Só quem esteve lá na prisão sabe o que é ser preso realmente. Só quem esteve no mundo sabe o quão preso a pessoa é. E quão é maravilhoso essa liberdade que Jesus nos dá. Aleluia, nós estamos já chegando no fim da nossa live. O horário tem avançado, a vontade de ficar falando aqui de liberdade que nós temos. Dá uma alegria no nosso coração, não é mesmo, Leonardo? Aleluia. Dá uma alegria de saber que realmente Jesus Cristo nos libertou, aleluia. Nos libertou do jugo do pecado, da morte, das doenças, de tudo isso, da depressão. Jesus Cristo nos libertou. E se você não é livre, você olha para você e vê que está aprisionado, Jesus quer te libertar também. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Dito que é isso, nós vamos encerrar a nossa live, não é mesmo? Vamos encerrar, né? O nosso tempo está encerrando. Mais duas jovens da nossa área Pinheiro, a irmã Thalita e a irmã Rafaela, vão estar louvando. Aleluia. A Deus, juntamente, os nossos amados irmãos estão nos acompanhando. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás.
Chegamos ao fim da nossa live. Agradecemos a todos os irmãos que estão assistindo ao vivo, que comentaram e compartilharam essa live. Aos irmãos que irão assistir ainda, que você seja abençoado e livre em Cristo, porque somente em Cristo nós somos livres. Nós agradecemos os irmãos. Aleluia, com uma boa noite. Passe bem o seu dia. Se você está orando, depende da hora que está vendo o vídeo, né? Então, Deus abençoe você e lembre-se disso. Jesus Cristo quer libertar você. Aleluia.